Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A igreja. Deus me deu, Deus tomou, o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E o louvor. E o louvor. E o louvor. Glória a Deus. Maravilhoso a história e a voz, não é? Aleluias. Abra, meu querido, a sua Bíblia lá em Segunda Reis, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos somente. Segunda Reis, capítulo 5. Dividir o Velho Testamento em 4, vai ser no final da primeira parte. Segunda Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Quem achou, fala amém. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Amém? Vamos nos pôr de pé? Glória a Deus. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne ficará restaurada e ficarás limpo. Fecha os teus olhos, fala: Deus, me abençoa aqui hoje, abençoa minha vida, meu coração. Nesta noite, Pai, existe uma restauração, existe uma cura completa para a minha vida, e eu quero tomar posse disso hoje. Me abençoa, me ajuda a dar este passo, me convence, me fortalece, ajuda-me a abrir mão de tudo que me atrapalha e a tomar posse da tua presença, daquilo que em ti tem o poder de restaurar a minha vida por completo. Me abençoa agora, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Meu querido, você conhece a história. Naamã vai ter com Eliseu, e Naamã manda presentes, manda carros, cavalos, presentes, roupas, ouro, prata, e vai ter com Naamã, vai ter com Eliseu. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, ele espera ser recebido por Eliseu. Na verdade, ele esperava que Eliseu o benzesse, o ungisse, passasse a mão na ferida dele, o abraçasse, o cumprimentasse, o honrasse, para que
diante de tudo que ele mandou, tivesse algum tipo de honra, algum tipo de orgulho. E na verdade, quando Naamã, com toda a sua pompa, chega diante da casa de Eliseu, Eliseu nem sai da casa dele. Eliseu nem se levanta para ir cumprimentar o grande general. Eliseu chama o seu ajudante, o que é chamado de Geazi, e fala assim: vai lá e dá uma ordem para Naamã. Fala assim, que raiva, viu? Eu pensei que o bispo, que alguém maioral fosse me abraçar, fosse me ouvir, fosse me ungir de cima a baixo, fosse colocar um manto em cima de mim, fosse falar assim: esse manto agora vai mudar a sua vida e tal. Nem me recebe e me manda um mensageiro, um office boy, e fala: vai, faz isso e você vai ser curado. Ele, Naamã, saiu de lá batendo o pé, saiu de lá nervoso. Como é que pode? Eu nunca fui tão desonrado na minha vida. Só que isso é história para outro dia. Fala assim, aleluias. Na verdade, Naamã recebe uma ordem de Deus. Fala assim, ordem de Deus. E a ordem de Deus era muito clara, era muito específica, não dava para sair fora daquela direção. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás com a pele restaurada e será limpo desta lepra. Na verdade, não era só para ser curado da lepra, era para ter a pele totalmente restaurada. Pele de bebê. Fala assim, aleluias. Passa a mão no rosto assim, ó. Fala, é tudo que eu quero. Fala. Aquela pele perfeita, aquela pele de adolescente, sem espinha. Fala assim, aleluias, meu Pai. A ordem de Deus, meu querido, é clara e precisa. Ela estabelece claramente o que é que você precisa fazer. Fala assim, aleluias. Ela estabelece quantas vezes você precisa fazer. E ela estabelece também onde você precisa fazer. Fala assim, glória a Deus. É interessante que eu nem pensei em falar isso, só pensando agora. É interessante quando Deus estabelece o dízimo, ele fala, é 10%. Do quê? De tudo que você tiver. E onde eu entrego? Na casa do Senhor. Fala assim, aleluias. As coisas de Deus têm uma ordem muito específica. E é uma ordem que traz muitas bênçãos e maturidade para a gente. Você já pensou que a ordem de Deus é boa? Você já pensou que os mandamentos de Deus são bons? Amém? Fala assim, é verdade. Eu estava lendo hoje um texto, Êxodo ou Deuteronômio, que na verdade os dois falam muito a mesma coisa. E lá, com esse negócio de armamento, tem um pessoal que usa esse texto, porque tem um texto na Bíblia que diz, em Êxodo, e fala o seguinte, se alguém invadir a casa de alguém, e o dono da casa descobrir, e esse ladrão for morto, aquele que matou não vai ter responsabilidade sobre aquela morte. Só que quando você lê no versículo seguinte, fala assim, se for durante o dia, olha que interessante, se for durante o dia e o dono da casa matar aquele que está tentando arrombar a casa dele, ele será culpado do sangue daquele que o matou. Engraçado, né? Eu falei, opa, o pessoal só pega a parte de cima e não pega o contexto todo. Na verdade, Deus não quer que ninguém mate ninguém. Se for à noite, você está ali, meu Deus, que esse cara vai me matar, dá um tiro nele e tudo bem. Mas se você está vendo, peraí, calma, mão para trás, entendeu? Então, as coisas de Deus são muito claras.
são muito objetivas. Aí eu fiquei me perguntando assim: Naamã vai lá para ser curado. Ele espera alguma coisa, e o que ele ouve é uma coisa que não é muito agradável para ele. Tanto é que depois nós vamos ver que ele reclama: por que eu tenho que tomar banho no Rio Jordão? Tem um monte de rio melhor lá na Síria do que esse rio fedido. Aí ele fala mal do Rio Jordão. Por que eu tenho que mergulhar aí? E por que ele não foi lá e pôs um unguento em mim e pronto? Aí eu fiquei pensando assim: quem quer ser curado? É você ou é Deus? Quem que quer a resposta e a solução? É você ou é Deus? Fala assim: sou eu. Então qual o problema de obedecer? Qual que é a dificuldade? Eu fiquei me perguntando hoje, no tempinho que eu tive à tarde para preparar essa palavra, qual que é a sua dificuldade de obedecer, sabendo que a obediência vai trazer um milagre para a tua vida? Qual que é o incômodo do nosso coração em receber uma ordem, seja do nosso patrão, seja dos nossos pais, seja de quem for que tem autoridade para nos ordenar alguma coisa? Qual que é a dificuldade de eu simplesmente acatar aquilo e falar assim: eu vou fazer? Fala para mim. Por que é tão difícil? Sei lá, você chega para o filho, chega para o empregado: vai lá, resolve isso daqui. Por que é tanta demora, tanto encebação? Ninguém quer se mover rápido na direção da solução. Fala assim para você mesmo: por que eu sou assim? Você já se pensou sobre isso? Que nós temos uma letargia muito grande para fazer o que é certo. Nós temos uma dificuldade enorme de romper alguns padrões que nós fomos acostumados pelo nosso mau temperamento ou má educação, e nós então resistimos muito para a gente mudar e melhorar. Que dificuldade! Dá uns tapinhas. Não dá não. Ia falar para você se esbofetear e falar: muda, rapaz, muda, faz alguma coisa nova e experimente. Tente alguma coisa diferente. Fala assim: aleluias. Eu converso, evidentemente você também, mas eu converso assim pastoralmente com muitas pessoas, e tem pessoas que eu falo: mano, sério, depois do segundo cafezinho, eu falo para ele: mano, qual que é a dificuldade de mudar? Por que você não muda, arruma isso, acerta, começa a viver uma vida diferente? Então nós temos um apego aos nossos velhos costumes, que é uma coisa mortal para você e para a tua casa. Nós temos um apego, pensa um pouco nisso. Tem pessoas que têm um apego grande a vícios, não é? E eu assisti alguns capítulos de uma série chamada Deuses Americanos, não é? American God. E lá ele faz uma crítica até geral, que as pessoas têm um monte de deuses. É o Deus da internet, é o Deus da globalização, é o Deus da arma. Outro capítulo que eu assisti era o Deus da arma, que sempre tinha que morrer alguém para cair o sangue de alguém dentro do chumbo para fazer a bala. Então ele era louvado por causa dessa violência. Então, na verdade, meu querido, qual é a dificuldade de simplesmente obedecer às boas ordens? Fala assim: bispo, é uma coisa a se pensar. Qual que é a dificuldade? Sei lá, meu filho, lave a louça. Ele se levantar do que está fazendo e ir lavar a louça. 2 pratinhos. Qual que é a dificuldade? Eu tenho prova. Vá estudar agora. Não, peraí, que não sei o quê. Qual que é a dificuldade? Deus chega para você, você sabe disso. Não faça isso. Não fale mais isso. E você continua fazendo aquilo e falando aquilo que não é para falar. Então, qual que é a dificuldade?
A dificuldade são muitas, queridos. E eu quero realmente discutir, não é? Para a gente ter esse papo, discutir algumas delas com você. Fala assim, amém. Fala assim, bispo, Deus te abençoe. Eu quero tomar posse da bênção de Deus hoje. Você quer tomar posse da bênção de Deus hoje? Então nós vamos ter que deixar cair no nosso coração que sempre depois da obediência vem o milagre. Amém ou não amém? Depois da obediência, pode acreditar, o milagre virá na sua vida. Se você olhar na palavra de Deus, se você olhar na tua vida, no teu dia a dia, ou às vezes que você tomou o passo de servir a Deus, a sua vida caminhou para melhor. Sim ou não? Todo mundo pode confirmar isso? Na sua experiência pessoal? Levante a mão que eu quero ver. Fala assim, bispo, é verdade. Sempre que eu deixei de fazer uma coisa meio certa e eu optei em servir ao Senhor, eu fui abençoado e transformado. Então dá até um glória a Deus, um aplauso e fala, aleluias, meu Pai. Deus é maravilhoso. Por que que nós temos dificuldade em obedecer? Aí eu fui olhando na Bíblia, pensando um pouquinho nos personagens, eu lembrei de Isaac. Isaac está lá, Gênesis capítulo 26. Isaac está morando numa terra dos filisteus, a terra passou por uma seca muito grande, quer dizer, miséria total, e ele então fica ali habitando com os filisteus, que são inimigos de Israel. E diz a palavra de Deus, que Deus chega para Isaac e fala assim, Isaac, você fique nessa terra, você semeie nessa terra, que eu vou te abençoar. Se você ler o texto de Gênesis 26, você vai ver que Isaac brigou, lutou com Deus para não obedecer essa ordem. Deus falou para ele, fica aqui que eu vou te abençoar. Quando você vai ler no texto, você vai ver que Isaac ficou questionando. Isaac ficou como que, não, eu vou embora para o Egito, eu vou sair daqui. Deus falou para ele, você fica aí que eu vou te abençoar. Isaac, na verdade, estava em luta com aquela ordem. Mas por que ele estava? Tanto é que Deus fala assim, olha bem, o seu pai me obedeceu e eu abençoei o seu pai Abraão. Me obedece que eu vou abençoar você também. Deus teve que ser duro com ele e lembrar as experiências dele. E aí diz a Bíblia, e Isaac ficou naquela terra. E Isaac semeou naquela terra, e diz o texto, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E o homem enriqueceu e ficou riquíssimo, e os filisteus lhe tinham inveja. Fala assim, glórias a Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Fala, Senhor, me abençoa agora. Qual era a dificuldade de Isaac? Pode falar. Não, isso sim. Mas qual era a dificuldade dele em obedecer? O que passava no coração dele para ele resistir e não obedecer prontamente? Um de cada vez, vai. Isso, parabéns. Não, tá certo, tá no caminho certo. Glória a Deus. O que passava no coração dele? Pensa, rapidinho. Fala, Natália. Medo de se ferrar. Porque ele falou, vou ficar por aqui, o negócio está tudo seco, e eu estou no meio do inimigo, eles vão me comer aqui, me fazer um assado aqui. Medo? Pode ser, é verdade. É também. O que mais? Por que ele não obedeceu de pronto, Marcinho Sam? Teimosia. Por quê? Teimosia do quê? Eu quero ser teimoso. Pronto. Por quê? Por quê? Fala você, Sônia. Hã? Quando a gente não obedece, é que tem um espírito de rebeldia em nós. Mas o que eu quero hoje, eu quero tentar destrinchar. Por quê? Se ele já está na seca, está em dificuldade, já tinha perdido tudo. Deus fala para ele, fica aí que eu vou te abençoar. Por que ele não quer ficar lá? O que se passava no coração dele? Fala assim, no coração dele
por causa da seca, estava faltando fé. Se você conviver muito tempo numa situação de muita seca, pode ser que você deixe de acreditar que exista chuva. Se você vai passando, diz a palavra de Deus que a esperança tardia enfraquece o coração. Então, na verdade, ele viu aquela situação, como ele já tinha visto essa situação na casa de Abraão também, que ele já conhecia a história, e chegou naquele momento que ele não estava acreditando que aquela palavra de Deus era poderosa para mexer no impossível. Fala assim: Senhor Deus, muitas vezes eu não acredito que é possível. Então, meu querido, olha para dentro do teu coração. Eu queria até que você pusesse a mão assim no teu peito, ó. Olha assim, ó. Você não acredita por quê? Porque Deus nunca te livrou? Você não acredita por quê? Porque na sua experiência Deus nunca fez um milagre na tua vida? Tem alguém aqui que nunca experimentou um milagre de Deus? Tem alguém? Não tem ninguém. Porque você sempre viu que Deus trouxe uma solução onde não havia solução. Deus, na verdade, fala para Isaac: Isaac, seu pai acreditou em mim, obedeceu a minha voz, e eu abençoei a vida dele. Me obedeça, porque eu vou te abençoar também. Fala assim: glória a Deus. E não demorou, porque no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Fala assim: aleluias. Levante a tua mão direita, fala: meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é Deus do impossível. Então, nesta noite, eu quero renovar minha fé em ti. Fala: quero renovar minha fé na tua palavra e na tua presença. O Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim: aleluias. Pensei um pouquinho e eu olhei para o povo lá do deserto. Aquele povo que viveu a vida inteira, os pais, os avós e os bisavós viveram no Egito como escravo, e agora Deus chega para eles e lhes promete uma Canaã maravilhosa. Fala assim: aleluias. Mas se você acompanhar na palavra de Deus, existia uma atitude no coração daquele povo que tinha saído do Egito, e a maioria morreu no deserto. Qual que era a atitude deles? O que eles mais... Deus falava para eles: me sirvam, creiam, eu vou levar vocês para a terra prometida. Tenham certeza que o Deus que tirou você do Egito é poderoso para levar vocês para Canaã. Fala assim: aleluias. O que atrapalhava esse povo de obedecer a Deus? Murmurar. Fala assim: murmuração. É uma coisa impressionante. Eles eram murmuradores, e a murmuração provocava um negócio neles. Você sabe o que provocava? Provocava neles a atitude de serem acomodados, e a atitude de serem, como murmuradores, eles eram queixosos, se queixavam de tudo. Então, muitas vezes, diante da ordem de Deus, a gente arruma uma murmuração para não obedecer na hora. É a mesma coisa um filho: filho, faça isso. Puxa vida, agora eu ver o capítulo do filme tal, agora deixa eu assistir um pouco mais isso. Então, a murmuração sempre vai trazer para nós acomodação. Ou seja, nós ficamos parados, acomodados e murmurando da vida. Nossa, que calor. Nossa, minha vida não vai mudar. Minha vida vai ser sempre assim. Nossa, eu estou triste.
nossa, eu não sei mais o que fazer. Não está fazendo nada, mas fala assim, eu não sei o que fazer. Não está fazendo nada. E tem um monte de coisa para fazer. Então, meus queridos, esse povo lá no deserto, que não tomou posse da bênção de Deus, eles tinham uma característica que amarrava os pés dele. A característica é a murmuração e amarrava eles na acomodação. Quando você deixa esse espírito entrar na sua vida, você fica um murmurador à toa na vida. Ou seja, a sua vida, você mesmo segura ela para trás. Você não dá aquele passo de fé e fala assim, Senhor, eu creio em Ti, que o Senhor é poderoso para me levar na Canaã, e eu agora me levanto e tomo uma atitude de fé em cima da Tua palavra. Nós muitas vezes queremos murmurar, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou assim, eu estou velho, eu estou novo, meu Deus, a vida, que dificuldade, e a gente não avança por causa da murmuração. Levante a tua mão e fala, está quebrado isso da minha vida hoje. Fala assim, em nome de Jesus, a minha palavra vai ser de fé. Fala assim, a minha palavra vai ser de profecia diante da minha vida. Fala assim, em nome de Jesus. Como é que é uma palavra profética diante da tua vida? Deus vai abrir essa porta em nome de Jesus. Você está profetizando na tua frente. Deus vai abrir essa porta em nome de Jesus. Eu vou entrar naquela porta em nome de Jesus. Diferente de quem, Deus falou, mas não fez. Não sei se vai dar certo. Aquilo não é para mim. Não. Esse povo morreu no deserto porque dentro deles havia o deserto. Você vai ser aquilo que você é. A vida vai ser aquilo que você é. Lembra que eu falei de João? Quero que faço votos, que você seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Se você é de deserto, a sua alma vai ser deserto. Fala, está quebrado isso em nome de Jesus. Esse povo não conseguia obedecer, porque eles estavam acostumados àquela vida do Egito. Eles iam fazer tijolo ali e voltavam, recebia comidinha na mão, no outro dia ia fazer tijolo e voltavam. Eles só tinham aquela esperança de vida, e não é o seu caso. Fala assim, Deus me deu grandes promessas e eu vou tomar posse delas. As promessas de Deus, você sabe, em Cristo Jesus, vida eterna. Fala assim, aleluia. Fala assim, não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Isso é a pior tolice que você vai fazer na tua vida. Mas as promessas de Deus, em grande parte, envolvem essa vida aqui. De vitória, de vencedor, de próspero, de bendito, de abençoado, de ser exaltado. Fala assim, aleluias, meu Pai. Fala, Senhor, eu estou a um passo do milagre e eu quero ouvir e obedecer. Eu lembrei de um camarada, um tal de Jonas. Lembra de Jonas? É engraçado, Deus chega para ele, Jonas, vá para Nínive, diz o texto. Jonas se dispôs, quer dizer, ele se prontificou e foi para o lado oposto. Fala, Senhor, por que Jonas fez isso? Jonas era servo. Por que ele deliberadamente não obedeceu? Falem comigo. Fale com esta velha alma que vai. Não. Positivamente não era isso, biblicamente. Depois eu vou explicar, tá? Não era. Ele tinha fé absoluta que Deus ia fazer a obra lá em Nínive. Vai, Cris, fale. Quer? Se é teimosia, tem que ter um motivo. Eu quero saber o motivo. É interessante. Ele
não gostava dos ninivitas, porque os ninivitas eram um povo inimigo do povo dele, Israel. Então Jonas, ele tinha uma coisa no coração. Eu até escrevi os termos que realmente eu tirei do texto. Jonas era vingativo e ele era uma pessoa cheia de ira. Que é vingativo? Jonas, é que a gente vê, Jonas significa pomba. Então às vezes você pensa que ele, ai que bonzinho, né? Ele é um doce. Não, ele podia ser até aparentemente doce, mas por dentro era uma pessoa iracunda, cheia de ira, uma pessoa vingativa. Ele queria ver a morte dos seus inimigos. Ele não aceitava esse negócio de ter que perdoar. Ele não aceitava esse negócio de olhar diferente para aquela pessoa ou para aquela situação que era contra ele. Ele tinha um desprezo pelas pessoas. Se você ler o último capítulo de Jonas, ele fala assim, quando Deus, quando ele vai lá, tudo, peixe e tal, depois ele volta e vai e prega em Nínive, a cidade se converte. E Deus restaura a vida daquela nação dos ninivitas. E aí no capítulo 3, se não me falha a memória, Jonas fica irado. Ele fala, eu sabia, viu? Eu sabia que o Senhor ia restaurar esse povo, eu sabia que o Senhor ia abençoar a vida desse povo, porque o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso. E ele diz, e é por isso que eu não queria vir. Ele tinha fé. Ele tinha certeza que Deus ia fazer aquilo. Ele falou, não vou, porque o Senhor vai abençoar aquele povo que é meu inimigo. Então muitas vezes nós temos isso no coração. Meu Deus, se eu entrar na tua presença, eu sei que eu vou gostar tanto do Senhor, que eu nunca mais vou sair da tua presença. Senhor, eu sei que se eu realmente for dar esses passos, conhecer tua palavra, se eu me permitir que o Senhor me transforme, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não quero. Eu quero ser vingativo, que nem o pessoal fala, Senhor, não me dá força, senão eu mato, não é assim? É isso. O que impedia Jonas de obedecer a palavra de Deus? Que ele era um cara mau. Mal aqui, ó. Mal de sentimento, não de fé, ele cria. Mas ele cria e queria crer num Deus que fosse vingativo. E o Deus dele, ele mesmo falou, tu és um Deus bondoso. O Senhor é um Deus piedoso. O Senhor é um Deus misericordioso. Então eu quero falar isso para você. Como é que você vai continuar vivendo uma vida sem obedecer esse Deus que é um Deus de amor? Como é que você vai viver sua vida ruim, triste, raivosa, violenta, consigo mesmo e com os outros? Como é que você vai viver essa vida se você sabe que Deus é o oposto disso aí? Então, para obedecer, nós vamos ter que abrir a guarda e falar, Senhor, eu sei que o Senhor vai restaurar minha vida. Então, eu vou caminhar na tua direção. Fala assim, não é difícil não. Deus quer restaurar. Deus quer mudar a minha vida. Fala assim, aleluias. Por que muitas pessoas têm dificuldade em obedecer a Deus? Por uma razão simples. Porque não ama a Deus. João capítulo 14, 23 diz assim, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. Fala assim, aleluias. Então, às vezes, nós estamos querendo insistir com as pessoas, para que elas voltem-se para Deus. Mas por que muitas não querem?
porque não amam a Deus, não amam ao Senhor Jesus. Então querem viver uma vida longe da presença de Deus. Eu me lembrei do jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus cruzou com um jovem rico. Esse jovem rico perguntou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: ouve os profetas e cumpre os mandamentos. E ele responde: eu tenho feito isto desde a minha mocidade, da minha época de criança. E aí Jesus olha para ele e fala assim: uma coisa te falta. Fala assim, aleluias. Aí Jesus vira para ele e fala: vende tudo que você tem, distribui para os pobres, e aí volta que você vai ter uma vida eterna comigo. Diz o texto que o jovem abaixou a cabeça, ficou triste, deu as costas para Jesus, porque ele tinha muitos bens. Por que muitas pessoas têm dificuldade em obedecer a Deus? Porque o coração está no mundo. Se o seu coração está no mundo, nas coisas do mundo, e eu acho interessante isso, para falar que as suas coisas estão no mundo, eu não consigo ver nada que não tenha no reino de Deus melhor do que está no mundo. No reino de Deus tem alegria, tem diversão, tem companhia, tem amor. No reino de Deus tem casamento, tem filho, tem trabalho, tem dificuldade, tem prosperidade, tem festa, tem alegria. Então o que é que não tem? Sei lá, não tem o quê? O que fica faltando? Bebida? O que fica faltando? Sei lá, sexo fora do casamento? O que fica faltando? Fica faltando talvez beijar muito em qualquer boca por aí e tal. O que fica faltando? Eu fico pensando nisso na prática. Na prática se vive muito melhor em todos os sentidos na igreja. Só que o mundo fica batendo. Dum, 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 dum. Aí a pessoa começa, não, lá é melhor, mas por quê? Na verdade, se você olhar numa balada, o pessoal tem que tomar energético para balada. Quer que eu abra geral? Aí os jovens têm que tomar muito energético e remedinho para ficar ligado. Mas o remedinho para ficar ligado também brocha eles. Então o cara quer fazer sexo, mas não pode porque está ligado. Mas para estar ligado precisa tomar remédio. O remédio não deixa eles ficar ligados. É uma confusão. Entendeu o que eu quero dizer? Então não dá para me entender algumas coisas. Então o que está acontecendo? Jesus fala para ele, deixa o que você tem, vende tudo e você vai dar um tesouro no céu. E ele abaixa a cabeça e vai embora, porque ele tem muitos bens. Tá bom? Faz 2000 anos. Há 2000 anos esse jovem está onde? Não, esse jovem que cruzou Jesus aqui. Ele não queria viver bem? Ele morreu com o quê? 50 anos? Ele está há quanto tempo longe da presença do Senhor? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Fala, Senhor, me ajuda agora. Então é isso. Muitas pessoas não abraçam a vontade, a palavra de Deus, porque estão com o coração apegado ao mundo. Então, pensa de novo. Pensa de novo. Que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus te ama e quer o melhor para você. Fala assim, aleluias, meu Pai. Nessa noite, querido, você precisa descobrir se em você há alguma característica que te impede de fazer a vontade de Deus. E aí você vai se achegando a esse tanque do mergulho. Por quê? Porque eu quero obedecer a palavra de Deus. Qual que é a palavra? Vá, lava-te 7 vezes no Jordão, você vai ter a pele restaurada e a sua pele vai ser limpa da lepra. Restauração completa na minha vida. E eu quero terminar dizendo uma coisa. Faço votos pela tua prosperidade.
assim como próspera é a tua alma. O que você quer dizer, bispo? Eu quero dizer que nada em você pode ser superior a você fazer a vontade de Deus. Nenhuma atrapalhação emocional, nada. Você tem que ser aquele camarada, aquela mulher, aquele homem que ouve a palavra de Deus e fala: eu quero ser totalmente restaurado, eu quero estar na tua presença hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Se ponha de pé, meu querido, minha querida. Você recebeu aquela folhinha, aquele papel? Está aí com você? Todo mundo recebeu? Hoje é o quinto dia. Quinto dia, você tem um desafio aí diante de Deus? Ah, tá lindo, hein? Tem um desafio aí diante de Deus? Tem? Colocou? Você já recebeu? Cadê o pessoal da recepção? Cadê a Cris? Cadê as pessoas, os responsáveis? Ou ela não tem? Você tem, ô amore? Ó, tá assim com amore ali. Fala assim, aleluias. A outra tá de Paris. Vocês estão muito chiques, hein, meu? Aleluias. Então eu quero que você tome posse disso. Você entendeu o que eu tentei fazer hoje com você? Vocês entenderam? Sim ou não? Entenderam? Tem coisas, e eu quero saber por que eu não consigo entrar 100% na vontade de Deus. E aí eu tenho que ser restaurado nestas coisas. Em nome de Jesus. Ele tem? Ali, ó, Cris. A Cris olhou, viu. É coração, viu? Meu coração duro. Mas Deus está fazendo essa obra aí. Coloque diante de Deus. Olhe para a quinta linha. Pega esse papel e olhe para a quinta linha. Talvez você não consiga escrever agora, mas eu quero que você ponha o que quer. Fala: Senhor, diante da tua palavra, hoje eu quero mergulhar. E aí você põe o nome do mergulho para você. Eu tenho no meu coração que muita gente hoje vai pôr questões espirituais aí. Eu tenho no meu coração que muitos hoje vão colocar questões espirituais aí. Fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa no centro da sua vontade. Coloque também o seu desafio de hoje. Coloque hoje qual é a luta. E agora eu quero que você dê o passo de fé. Muda o coração, muda as emoções e se coloca diante do Senhor agora. Por que muitas vezes, Pai, eu estou em depressão? Por que muitas vezes eu estou em amargura? Por que muitas vezes eu não quero ouvir, não quero crescer na tua presença? O que é que se passa comigo? Então eu quero que você vá lá e hoje você vai dar esse mergulho aí. Aleluias. Fecha os seus olhos. Fala: Senhor Deus, o Senhor tem um mergulho para mim hoje. E neste mergulho eu sei que eu estou a um passo do teu milagre na minha vida. E eu não quero perdê-lo hoje. Eu quero romper essa barreira. Eu quero entrar na tua presença. Eu quero viver a restauração completa. Oh, meu querido, eu quero te falar que em nome de Jesus, tem um tanque de água aqui para a restauração completa da tua vida espiritual, da tua vida material, do teu corpo e da tua saúde. Diz a palavra de Deus: vá e se lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada. Quem crê nisso? Você crê nisso? Palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida hoje. Venha à frente. Aleluias.
Fala, Senhor,